O convidado do Câmara Entrevista de hoje é o advogado que atualmente exerce o cargo de diretor do Procon Bagé, Fábio Laude. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Fábio. Vamos falar então um pouco sobre a tua vida, trajetória política e também um pouco sobre o trabalho que o Procon realiza. Tu é natural de Bagé, como é que foi a tua infância? Primeiro eu que agradeço o convite, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou natural de Bagé, nascido, criado em Bagé, fiz o ensino primário, o ensino médio e o curso superior em Bagé. Estou aqui nessa terra tentando dar a minha contribuição para a sociedade bagiense. E quais foram as escolas que tu estudou e quais são as melhores lembranças que tu tem dessa época? Bruno, eu estudei a primeira e a segunda série, no primário, na escolinha Mickey. Antiga escolinha Mickey, não sei se alguém recorda, né? Depois eu passei para a escola Justino Quintana, na época nós chamava 15 de novembro, né? 15 de novembro, até a sexta série. Depois eu fui para o Colégio Auxiliadora, terminei o segundo grau no Colégio Auxiliadora, depois ingressei na Urcamp e me formei em Direito na Urcamp, toda a minha vida em Bagé. Quais são as lembranças que tu tem dessa tua época de colégio? O que te marcou? As amizades, né? Grandes amigos que a gente fez e hoje a gente encontra, né? Recorda, muitos tiveram que sair da cidade, a gente acaba encontrando hoje com a facilidade também das redes sociais, do Face. A lembrança realmente é das amizades, né? Que a gente fez, que nós cultivamos na época e que reencontramos hoje, né? Às vezes encontros de turmas, né? Do Auxiliador. Isso é uma satisfação, né? Sim. E como é que é formada a tua família hoje? Minha família é uma família pequena. Eu, minha esposa, Adriane, e o filho Gabriel, que completou agora 15 anos. Mas família pequena, mas unida e feliz. E por que a tua opção pelo direito? Tu pensou em alguma outra coisa ou já sabia que queria direito? Eu tive a minha referência nessa opção, sem dúvida, foi meu pai. Meu pai foi um advogado muito atuante e eu, embora ele tenha falecido cedo, que para mim foi realmente um grande trauma, uma grande tristeza. Eu tinha 18 anos nessa ocasião. A referência que ficou foi a atuação dele no direito, e eu não tive nunca dúvida assim com relação a outra alternativa de outra área e tal. Então, o direito foi realmente o que eu quis fazer e estou realizado nessa área. E qual é a área do direito que tu mais te identifica e é que tu mais atua? Eu atuo na área civil, né, como um todo, né. Eu tenho um escritório onde eu atuo na área civil em geral, direito à família, direito agrário, direito civil como um todo, né. E o direito consumidor, que foi talvez uma das credenciais que me fez com que eu tivesse escolhido pelo atual prefeito municipal para retornar ao Procon. Claro que eu já tinha exercido em meados de 2002, se não me engano, eu já tinha exercido essa função e agora estou retornando. E como é que começou então a tua identificação com a política? A influência na política também veio pelo meu pai. Meu pai, ainda quando faleceu, ele faleceu na presidência do PMDB de Bagé. E eu comecei a militar na juventude do PMDB. E aí não saí mais. Eu sempre tive essa preocupação, vamos dizer assim, essa ideia de que tem que participar. E vejo que o direito, o advogado, ele tem essa tendência, pelo menos no meu caso, né, de participar da questão política, porque o direito está muito ligado a isso aí, né? Tanto na questão da interpretação das leis, das mudanças das leis, da questão das câmaras de vereadores, do Congresso. Eu acho que há uma afinidade muito grande entre o direito e a política. E me levou a militar na política também, seguindo essa linha também do meu pai. E por que a escolha pelo PSDB? Tu dizia que tu começou na juventude do PMDB, fizesse parte de alguns outros partidos, ou foi do PMDB para o PSDB? Não, eu fiz parte do PPS quando houve uma divisão no PMDB. Aí os líderes que me orientavam mais, acabaram indo para o PPS e eu acompanhei. Após isso,
já aí uma opção minha, já enquanto militante na política local, eu, por questões ali internos partidários, eu optei ir para o PSTB, isso já se vão aí uns 12 anos, e aí estou no PSTB e pretendo ficar no partido, tentar lutar para mudar as coisas internamente, mas é um partido no qual me identifiquei bastante. Em 2012, né, tu concorreu a vice-prefeito, integrando a chapa do atual vice-prefeito Manuel Machado. Tu já tinha concorrido a algum outro cargo antes? Como é que foi esse convite? Não, isso aí foi uma estratégia do PSTB de marcar posição mesmo. Eu jamais tinha concorrido a cargo eletivo. Minha função na polícia sempre foi mais de bastidores, sempre foi uma questão mais de organização de partido, mas a conjuntura naquele momento era um desafio que eu tive que assumir. Recebi o convite, a indicação do partido e assumi aquele compromisso. E acho que fizemos uma boa representação no PSTB. Vocês vinham como uma chapa de terceira via, né? Terceira via na época, exatamente. E em 2015 tu foi diretor-geral, né, aqui da Câmara de Vereadores. Como é que foi essa experiência? Toda a experiência é positiva, né? Eu também fiz amigos aqui, acho que a minha passagem aqui foi... Deixei sempre alguma coisa, né? Além da amizade. Eu acho que o pessoal que eu trabalhei não ficou até satisfeito com a minha passagem. Eu sempre atuo da forma mais... Eu busco atuar da forma mais democrática possível nas minhas relações, né? Muito no diálogo, muito na tolerância, assim eu vou levando, né? E a minha passagem aqui realmente é mais uma experiência que eu não tinha ainda de legislativo e que me acresce no currículo, né? Com certeza. E desde o início de 2017 tu tá frente ao PROCON, né? Como já falamos, que retornando ao cargo, que como tu já disse, ocupou em meados dos anos 2000, né? Qual é o maior desafio em atuar na defesa do consumidor? Bruna, o desafio é grande. As relações de consumo, elas são muito complexas, tá? E às vezes aquele contrato, aquela relação em si, ela não fica específica ao produto que está sendo comprado, que está sendo vendido. Às vezes naquela relação, as pessoas trazem muitas vezes problemas pessoais, particulares e tal. E isso no PROCON, nós temos a principal função é mediar essa relação, que ela seja da melhor maneira possível em termos da fé pública nessa relação. Nós somos um órgão que, por ofício de defesa do consumidor, mas sempre respeitando o fornecedor e ouvindo o fornecedor. Então eu digo que o PROCON, ele é evidentemente, defensor do consumidor, mas ele não é o carrasco do fornecedor. Ele respeita o fornecedor, que são empreendedores da nossa cidade, que pagam impostos e tal. E eu acho fantástico essa função do PROCON, porque dá a oportunidade de nós ouvir os dois lados e fazer com que haja um entendimento neles e que a relação ela seja a mais saudável possível. Esse é o principal desafio do PROCON. Entre outras que nós, aí tem situações que não tem como fugir do processo administrativo, né? Eventualmente alguma sanção tem que ser aplicada quando realmente há o desrespeito ao consumidor, onde o fornecedor é intolerante e tal, né? E também outro serviço que o consumidor ele tem que buscar o PROCON, que é a orientação antes de realizar o contrato, a relação de consumo. Exatamente porque ele já vai munido de informações na qual evite que ocorra o dano, né? E aí, esse serviço realmente, o consumidor procura pouco, a orientação antes de fazer o contrato. Depois nós temos que correr atrás, né? Então também, eu sempre, nas intervenções que eu faço, né, públicas, agora esse espaço aqui eu quero aproveitar para dizer que o consumidor use o PROCON também para orientar antes de fazer a relação. Se informar dos seus direitos, porque aí ele vai mais fortalecido, né? Muitas vezes evitar um problema futuro, né? O Código de Defesa do Consumidor ele é protetivo exatamente que se sabe pela relação que ele é a parte mais vulnerável. No momento que ele tem
o apoio do PROCON, ele já equilibra um pouco, ele já se fortalece um pouco e equilibra essa relação, e certamente ele vai ter menos incômodo quando adquirir o produto, né? E como é que é o dia a dia no PROCON? Quais são as principais demandas que você recebe? Como eu tinha dito antes, né, as relações são complexas. O consumo, a relação de consumo, ela é diária, né, das mais variadas. E então tem dias que tem dias mais calmos, mas tem dias realmente que a demanda é muito grande e variadas, né, situações variadas. Mas é assim, né, faz parte da vida, vamos seguir. Eu considero as pessoas são realmente consumistas, querem preencher as suas necessidades, né, e às vezes mais do que as necessidades, mas é direito das pessoas, né. Então as relações são as mais variadas, né, e mais complexas, e a gente busca equacionar, dentro do possível, todas que a gente pode dar um grau de resolutividade, aumentar o grau de resolutividade das questões do PROCON, quanto melhor para a nossa atuação e para o órgão, né? Sim. E após a pessoa se dirigir até o PROCON e fazer uma reclamação, como é que prossegue o processo? A pessoa, nós temos ali o atendimento preliminar do consumidor. Nós temos o que chamamos os guichês de atendimento, né? Onde ali nós vamos fazer a primeira intervenção, o atendimento preliminar. Vamos ouvir o consumidor e vamos fazer o contato com o fornecedor, né? Eu posso dizer assim, Bruna, que vamos colocar assim, não tenho assim, eu vou chutar um número, mas não vai sair, não vai ser muito longe disso. Então, em torno de 80% das demandas são resolvidas no atendimento preliminar. A que eu atribuo isso? É evidente que a gente busca colocar pessoas mais qualificadas e treinar essas pessoas para esse atendimento. Isso aí é óbvio, é tranquilo, né? E estamos conseguindo isso. A gente está sempre em constante, né, observando essa questão que para mim é fundamental, que é aquele atendimento ali, o primeiro, né, a chegada preliminar. Evidentemente que como as relações tem umas que são mais complexas, que os atendentes muitas vezes têm que se recorrer ao jurídico. Hoje eu estou fazendo essa parte, além de coordenar, eu estou fazendo a parte jurídica. Nós tínhamos um advogado do PROCON que se aposentou agora na minha gestão, então eu estou fazendo as duas partes. Mas é da minha área, não. Acho que estou conseguindo dar esse atendimento quando é necessário, mais complexo, onde é mais aprofundada a questão. Nós temos aí o processo administrativo, enfim. Mas o principal é o atendimento preliminar. Nesse atendimento preliminar, eu imagino o fornecedor, pela instituição PROCON, que é uma instituição muito forte, a marca PROCON ela é muito forte em âmbito nacional. Recente pesquisa diz que as instituições hoje mais respeitadas no país, o PROCON está entre elas. Se não me engano, depois da Polícia Federal, o PROCON está logo ali, né? Então, essa marca, quando se liga para o fornecedor, dizendo que está um consumidor procurando o PROCON para resolver o seu problema, o tratamento já é outro, né? Já é outro, porque aí acaba aquela vulnerabilidade, muitas vezes, do consumidor, e nossos atendentes têm todo aquele conhecimento básico, né, que precisa para fazer, né, e a resolução, grande parte ali. Se não for resolvido ali, nós temos o nosso processo administrativo, nós temos o nosso cartório, onde nós intimamos o jurídico das empresas, e aí nós realizamos audiências dessa intermediação, aí aprofundamos um processo, e também temos uma resolutividade muito boa nessas audiências, que não são muitas, porque se resolvem na parte preliminar. E quais são as maiores reclamações de quem vai até o órgão? Qual é o tipo de serviço ou de empresa que gera mais problemas? Sem dúvida ainda são as empresas de telefonia. As empresas de telefonia, até pela complexidade do próprio serviço que está à disposição. Agora há pouco tivemos uma audiência pública aqui na Câmara com relação a sinal de telefonia, que, devo confessar, não é as principais reclamações, o sinal em si. Parece que o consumidor entende que
que existem áreas como zonas de assombreamento, áreas que realmente, né, situações que o sinal não pega, mas não é a principal queixa, pelo menos no PROCON local. Né? A principal queixa com relação à venda de pacotes mesmo, que as informações muitas vezes que são passadas ao consumidor, depois, no decorrer do contrato, vem faturas que não, diferente daquilo que foi tratado, do valor prometido. É quando muitas vezes o consumidor cancela aquele serviço e não é cancelado. Em tese, a maioria são realmente das empresas de telefonia. E antes de trabalhar lá no PROCON, enquanto consumidor, tu já tinha utilizado esse serviço? Eu sempre tive uma admiração pelo órgão, pelo PROCON. E, claro, não cabe aqui eu fazer nenhum juízo aos antigos, né, coordenadores e gestores do órgão e atendentes e tal. Né? Eu sempre, os clientes que procuravam meu escritório, eu sempre, quando era, claro, evidente, quando era relação de consumo, eu pedia para que passasse no PROCON para ver uma posição do PROCON, porque eles estão constantemente, nós hoje, constantemente atualizados com essas relações. Então era importante até para o advogado, né, ter um parecer do PROCON e muitas vezes clientes que me procuravam no escritório, eu pedia para se dirigir ao órgão e eles me vinham com alguma informação que muitas vezes eu mesmo aproveitava, né, muitas vezes até não, né, talvez também porque o consumidor o cliente não queira realmente entrar em juízo, né, onde a satisfação dele realmente é final, é a completa, né, porque o Código de Defesa do Consumidor, Bruno, assim, para vocês entenderem, assim, para poder passar, ele é protetivo, a proteção ele se dá mesmo em juízo, porque é em juízo que pelo Código de Defesa do Consumidor o juiz pode se usar da inversão do ônus da prova, é uma exceção, né? Quem entra com a ação, em tese, tem que o ônus de provar. Na relação de consumo, por ela ser protetiva, o juiz, sabendo que o consumidor é a parte mais fraca, é a parte hipossuficiente, é a parte mais vulnerável, ele pode inverter o ônus da prova e passa para o fornecedor provar que aquilo que o consumidor está dizendo é mentira ou é verdade, né? Então, a proteção mesmo, ela se dá em juízo. Por isso, eu digo muito isso para os próprios fornecedores. O PROCON é bom para o consumidor, ele é excelente para o consumidor, ele é um órgão de defesa do consumidor, mas ele é bom para o fornecedor também. Por quê? Porque ali nós damos oportunidade de equilibrar a relação e ouvimos o fornecedor e deixar eles numa relação de igualdade, porque o PROCON compensa a vulnerabilidade do consumidor. E em juízo, muitas vezes, o juiz usa da proteção do código e já passa, vamos dizer assim na nossa linguagem, para passar a bola para o fornecedor, né, resolver, e o fornecedor, com certeza, se não tiver totalmente documentado, não conseguir provar, a demanda vai ser favorável ao consumidor. E como diretor do PROCON, tu pensa que as pessoas elas têm noção dos direitos delas ou ainda falta muita informação? Na realidade, eu até estou tendo essa nova experiência, eu estou tendo até como fazer um paralelo, né, da primeira passagem que eu tive com relação à nova passagem. O consumidor, eu noto que ficou mais informado, sim. São informações decorrência da questão da própria tecnologia, né, das redes sociais, né, e de programas, programas relacionados à relação de consumo. Claro, nós temos relações assim no PROCON, pessoas que vêm, que olharam na televisão tal situação, né, e chegam com uma ou porque ouviram mal, e muitas vezes eu não sei qual é o programa que ela ouviu, claro, né, ou ela entendeu mal, e ela coloca, eu digo, não, aqui o órgão... Às vezes é problema da interpretação, né? Vou dar um exemplo assim para vocês, assim, né? Celso Russomano. As pessoas ouviram o Celso Russomano. Eu, sinceramente, eu digo, não, calme, né? Vamos calmar, porque o Celso Russomano também usa muito aquela questão, essa é uma posição minha, né? Sim, sim.
usa muito para questão política, né? E filma, fornecedor, são ações que eu até não concordo. Então eu escuto e digo, não, se ele disse isso, não está fechando aqui com relação a nós não é o Fábio Laude, os atendentes que estão ali, nós temos as informações da legislação, então nós vamos para a legislação, colocamos para a legislação, mas eles têm mais informações em decorrência exatamente desses programas que tem, né? E pela própria rede social, pela tecnologia hoje, que eles vêm com um senso mais crítico, vamos dizer assim, né? E recentemente tu participou do encontro dos dirigentes dos PROCONs municipais, lá na sede do PROCON RS. Trouxesse alguma novidade desse evento? Não, o evento, esse foi um primeiro evento que foi feito pela nova coordenadora no Estado, né? Exatamente para aproximar os diretores do Estado, PROCON, se conhecerem e trocar ideias. Então, o evento foi fantástico no sentido exatamente daquelas situações que nós temos em geral no Estado, nos municípios, né, e as ações que são feitas por cada órgão, né, e aí nós trocamos experiências, né, como é que se faz na tal cidade e tal, e esse encontro foi para isso, para deixar para deixar uma ação mais, no PROCON, mais homogênea, vamos dizer assim, né? Porque são vários diretores que assumem, são vários sistemas que colocam, mas ele não pode fugir do sistema nacional, né? Nós temos os registros e tal, para ter uma homogeneidade. Foi fantástico nesse sentido. E qual é o horário de atendimento do PROCON, onde ele fica situado, para as pessoas que quiserem procurar o serviço? O PROCON trocou várias vezes endereço, realmente isso é importante, né? Esperamos agora que ele fique um bom tempo no centro, hoje está no centro administrativo da Caetano Gonçalves, 1151, no saguão de entrada direita. E estamos no horário de atendimento das 8 horas, direto, sem fechar ao meio-dia, até as 14 horas. Então, obrigada mais uma vez, Fábio, pela tua presença aqui no Câmara Entrevista. E o programa encerra aqui. Acompanhe as novidades da programação pelo Facebook da TV Câmara Bagé.